Bom dia a todos, quero saudá-los nesta manhã, neste terceiro domingo de Advento. Em primeiro lugar, acendendo nossas 3 velas nesta manhã, mostrando assim que já passamos 3 domingos, faltando apenas um domingo para anteceder o Natal. Quero recebê-los e saudá-los nesta manhã, em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 10, nos saúda também com o seguinte lema para esta semana: João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Que o nosso bondoso e amoroso Deus também possa, através do Espírito Santo, preparar o caminho, preparar a ida até Belém, para podermos festejar o verdadeiro Natal. E como texto bíblico para a mensagem deste terceiro domingo de Advento, quero ler do Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 6 a 8, e depois dos versículos 19 a 29. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então, quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem você é, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Até aqui o texto bíblico. Queridos irmãos e irmãs na fé, de perto e de longe, existem 2 frases que são utilizadas com frequência em nosso meio.
Uma delas diz: não vejo luz no fim do túnel. A outra, no sentido inverso, diz: vejo novamente uma luz no fim do túnel. A primeira frase é usada quando, por alguma razão, não se vê saída diante de determinada situação. Pode se tratar da questão da pandemia, do Covid-19, pode se tratar de uma questão de saúde, pode referir-se à situação difícil de uma empresa, a uma questão de endividamento pessoal, ou mesmo pode tratar da análise da conjuntura do país. Quando não se vê luz no fim do túnel, é porque as alternativas possíveis já foram esgotadas e parece que já não há nada a ser feito para alterar aquela situação. Por outro lado, quando já se vê novamente uma luz no fim do túnel, isso quer dizer que uma situação que parecia muito complicada ou mesmo insuperável teve uma guinada. Pode ser a questão da descoberta de uma vacina eficaz contra o Covid-19, pode ser o tratamento médico que começou a surtir efeito, ou a empresa conseguiu fazer uma venda com a qual não contava, um recurso inesperado ajudou a dar conta daquela dívida, ou ainda o país, contrariando as evidências, conseguiu encontrar o seu rumo. Sim, aos poucos o ano de 2020 está chegando ao fim. Estamos a 2 semanas do Natal. E se olharmos para a nossa vida ou a nossa volta, vemos luz no final do túnel? A nossa esperança consegue encher de brilho o nosso olhar? O texto fala de João Batista. João Batista é aquele que, como anunciado pelo profeta Isaías, vem preparar o caminho do Senhor. Eu apenas batizo com água, diz João Batista. Depois de mim vem aquele de quem não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias. Na época, os rabinos ensinavam que um discípulo deve executar para o seu mestre qualquer serviço que um escravo faz para o seu dono, menos desamarrar suas sandálias. Pois, até do mais humilde dos gestos em relação a Jesus, João se considerava indigno. Ou, como está dito no Evangelho de João, também capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Existe uma história que pode nos ajudar a entender melhor a mensagem contida no texto. Conta-se que um rei que tinha 2 filhos, quando ficou velho, quis indicar um deles para ser o seu sucessor. Reuniu então os sábios do reino
E chamou também os filhos. Deu a cada um 5 moedas e disse: vocês deverão usar esta quantia para encher o saguão do palácio até o anoitecer. O que vocês usarão para enchê-lo é assunto de vocês. Os sábios mexeram a cabeça de um lado para outro e disseram: esta é uma bela tarefa. O filho mais velho saiu e chegou a uma enorme plantação, onde os trabalhadores estavam justamente moendo a cana de açúcar que haviam colhido. O bagaço da cana estava jogado por todos os lados. Ele pensou: esta é uma boa oportunidade para encher o saguão do meu pai com este material, sem serventia. Ele fez um acordo com o supervisor dos trabalhadores e eles transportaram todo o bagaço para o palácio até o fim da tarde. Quando o saguão estava cheio de bagaço, ele foi procurar o pai e disse: eu cumpri a sua tarefa. Não precisas mais esperar pelo meu irmão. Faze de mim o teu sucessor. O pai respondeu: ainda não é noite. Eu vou esperar. Logo depois chegou o filho mais moço e pediu que o bagaço de cana fosse retirado do saguão. E assim foi feito. Colocou então no meio do saguão uma vela e a acendeu. A sua luz encheu até o último cantinho. O pai disse: tu serás o meu sucessor. O teu irmão gastou 5 moedas de prata para encher o saguão com bagaço imprestável. Tu nem precisaste gastar uma única moeda e encheste com luz o saguão do palácio. Encheste com aquilo que as pessoas mais precisam: luz. Estimados irmãos e irmãs na fé, a imagem do bagaço de cana na história que ouvimos é muito interessante. De uma forma bem simples, pode-se comparar o bagaço com o pecado da humanidade. Pecado que se manifesta de forma bem concreta em nossa vida e em nosso mundo. E Deus odeia o pecado. Ele quer perdoar todo o nosso pecado, desde que nós o confessemos a Deus através de Jesus Cristo. E assim, a luz também é algo que nos enche de gozo e alegria. A luz anuncia que Jesus vem iluminar até o último cantinho da nossa vida. A presença de Jesus Cristo em nosso caminho nos garante a luz para chegarmos até Belém. Por isso, meus irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor Deus nos ajude a identificar onde há bagaço acumulado em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional, em nossa vida familiar, em nossa vida comunitária. E que a luz de Cristo nos ilumine no final deste ano, neste Natal e neste novo ano que se aproxima. Precisamos da sua luz para continuarmos firmes na fé e esperançosos de dias melhores. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.
Convido para a nossa oração final. Misericordioso, santo e eterno Deus, te louvamos e te bendizemos, porque tu és a luz do mundo. Enviaste a este mundo de trevas teu Filho Jesus, para que fosse luz em nossos caminhos. Que tu venhas a nós, nesta preparação para o Natal, neste tempo de advento. Que possamos, com a tua ajuda e com a bênção do Espírito Santo, abrir o nosso coração, deixar Cristo entrar, nascer novamente em nós, em nossas atitudes, em nosso pensar, em nosso falar. Que Jesus Cristo ilumine também a todos aqueles que estão nas trevas. Que a luz de Jesus alcance aqueles que se encontram desanimados, abatidos, aqueles que se encontram desesperançados. Que a luz de Jesus renove a cada um e a cada uma neste tempo de advento, Natal e Ano Novo que se aproxima. Assim, oramos, agradecemos e pedimos também, em nome de Jesus, a luz do mundo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.